gravação falhou, saiu sem áudio, então aproveite a música de pornô. Fala galera, essas foram as minhas reações assistindo o filme Baby Girl, um filme do gênero suspense erótico. Avisos iniciais. Mãe e pai, se vocês estão assistindo essa review, saiam daqui, esse vídeo é impróprio pra vocês. Vai. Segundo aviso, essa review contém spoilers, eu vou contar o que acontece no filme, assim como em todas as reviews desse canal. Então quem se importa com spoiler, lembra assistir o filme antes de assistir o vídeo, depois voltar aqui pra ver se concorda. E quem já assistiu ou não se importa com spoiler, fica aqui. Ok, vamos começar mostrando quem são os personagens. Para vocês entenderem de quem eu tô falando no decorrer desse vídeo, decorem esses rostinhos e esses nomes aqui, por favor. O filme começa com um gemidão do WhatsApp. Nicole Kidman, que nesse filme se chama Romy, está tendo relações sexuais com o marido e é super barulhenta e performática a finalização do ato ali. Assim que acaba essa relação sexual, ele fala para ela que ama ela e após o trabalho estar feito com ele, ela sai correndo para uma sala escondida, coloca um pornô e termina o trabalho para ela de verdade ali. E a gente entende nessa cena que ela não consegue ter orgasmos com o marido dela, que ela fingiu. Então começa o dia dela, ela se prepara para o trampo, vai treinando para uma reunião enquanto arruma a mochila das filhas. Ela tem duas filhas, a Nora, que sempre está vestida para Oktoberfest e que tem zero relevância no filme, e a Isabel, que usa mullets, tem um estilo meio punk e gosta de meninas. Essa é a filha importante. Quando a Nicole está a caminho do trabalho, ela vê uma confusão rolando em frente ao prédio que ela trabalha. Tem uma Rottweiler solta que está meio que atacando um cara na rua. E quando vê a Nicole vai em direção dela. E antes da cachorra pegar ela, um cara na rua chega, manda um assoviozão e doma a cachorra, mesmo a cachorra não sendo dele. Isso aqui já adianto pra vocês que, meu Deus, esse rolê dessa cachorra rendeu, viu? Eles entraram numa energia de fetichizar a pessoa furry, enfim, vocês vão ver. Acontece que esse cara que domou a cachorra, surpreendendo zero pessoas, é o estagiário que começa a trabalhar na empresa dela, junto com diversos outros jovens. Ele conhece ela já fazendo uma piadinha atrevida na sala dela no momento em que o grupo de estagiários está sendo apresentado para a CEO da empresa, mas como ela está muito ocupada, ela meio que não dá atenção direito para isso, só um, ah, tá, e foda-se esses estagiários. Em outro momento, ela está no telefone resolvendo questões da empresa, ela vê ele na cozinha e pede para ele fazer um café para ela. Ele faz e aí terminando a ligação ela pergunta sobre a situação da cachorra, pergunta como que ele fez aquilo. Ele diz para ela que ele deu um cookie para a cachorra e meio que oferece um cookie para ela também. Aí depois ele começa com um papo que ela não devia tomar café depois do almoço. Aí ela só dá um corte nele e sai. Em casa, ela tá com o Zorro, o marido dela, né, que é o Antônio Bandeiras. Eles estão na cama e ela vê que ele vai querer iniciar ali o ato. E ela faz uma brincadeirinha, ela tenta apimentar um pouco as coisas, fazer algo diferente, levando ali para um lado de BDSM. Mas o cara não curte essa vibe, ele não se sente confortável com isso e pede para fazer o amorzinho ali que eles fazem exatamente igual todos os dias. Mais pra frente, no trampo dela, ela fala pra Esme, que é uma funcionária ali, que é amiga dela, que ela nasceu e foi criada em meio a cultos e seitas. Eles não se aprofundam muito nisso no filme, mas dá pra entender que os pais dela eram participantes ativos de seitas e que ela nasceu e viveu toda a infância nesse meio. E rolam umas confraternizações da empresa, essa empresa faz muita confraternização, e toda vez que ela olha para esse estagiário, Samuel, sempre tem 1.000 mulheres em cima dele. Sempre que ele acaba conversando com ela em algum momento, ele sempre fica fazendo uns joguinhos e tendo umas atitudes sem noção pra mostrar, tipo, que ele não respeita nem teme ela como um funcionário normal. No meio disso, ela descobre que colocaram ela num programa de mentorias para estagiários, mesmo ela tendo zero tempo disponível, e ele escolheu ela como mentora dele. Eles precisam, né, desenvolver aquela desculpa para que eles tenham uma convivência.
De volta à situação dela em casa, o marido tá tentando contar uma história pra ela quando eles voltam da festa, e ela meio que não presta atenção no que ele tá falando, eles estão super desconectados, ela fica respondendo e-mail enquanto ele conta a história, não consegue prestar atenção. No outro dia, ela é a primeira a chegar no trabalho, ela chega cedão, tem uma bagunça pós-festa ainda no ambiente da empresa, e ela encontra uma gravata do Samuel ali no chão, pega essa gravata, vai pra salinha dela e se masturba com a gravata envolvida. O filme mostra que ela faz bastante procedimentos estéticos, que ela tem gatilhos com alguma frequência dessa infância que ela viveu em cursos, né? Em casa, a filha dela, Isabel, zoa do botox dela, bem escrota. Afinal, a gente não viu a mãe dela zoar o mullets dela, que era super zoável. E quando ela chega no trampo, meio pra baixo, né? Porque, pô, a filha novinha dela zoou o botox dela. O Samuel elogia o botox dela e vai começando a passar essa vibe de que ele consegue identificar o que que a pessoa tá precisando na hora, né? Ele consegue ler ali os sentimentos de uma pessoa. Aí rolam os 10 minutos de mentoria dela pra ele, e eles fazem essa mentoria numa salinha bem escondida, que parece um depósito, ao invés de numa sala normal. Nessa hora, ele começa a querer meter uma vibe Christian Grey pra cima dela, e antes dela vazar da sala, rola um beijo bem estranho, assim, beijo meio desconfortável. Em casa, ela chega e vê a filha dela beijando a vizinha na piscina e até dá uma cobrada na filha no dia seguinte por estar traindo a namorada. Aí, finalmente, ela resolve dar um esporro no Samuel. Finalmente, ela para ele e fala, tipo, que o comportamento dele é inaceitável, bababá, dá um esporrão nele porque ele tá sendo abusado demais. E aí, mano, mais tarde tem uma confraternização do trampo e o Samuel manda um copo de leite pra ela beber e ela bebe. E antes dele ir embora, ele ainda dá uma passadinha por ela e manda um boa garota, como se ela fosse um cachorro. Ele deixa um bilhete na sala dela falando pra ela encontrar ele em um hotel sedão. E aí, porra, que pariu, mano. Começa a cena pré-sexo mais desconfortável do mundo. Fica uma guerra de poder de quem manda. Ela fica sim, não, sim, não, com vergonha de fazer as coisas que ele tá pedindo. E ele tentando ser manipulador com outra. Aí, ok. Finalmente ela aceita. E aí fica ainda mais constrangedor. Ele trata ela igual um cachorro, ela entra na vibe. E aí, cara, não tem como explicar essa cena, assim. A cena é erótica, mas é muito incômoda, tudo é muito psicológico e parece ser sobre trauma. E ele sabe. Não é uma cena que tá tentando ser vendida ou tentando ser forçada pra ser sexy, assim como em 50 Tons de Cinza e derivados. É uma cena que incomoda, é uma cena que não é bonita. Aí ela tem um orgasmo feio, porque é um orgasmo real, não é performado ali pra agradar o cara. E depois ela chora com bastante culpa e ele acolhe bastante ela ali até ela se sentir melhor. Aí eles começam a ter um caso. Nem sempre é estranhaço como essa primeira vez, mas às vezes tem esse rolê de humilhação de cachorro. Aí o filme mostra que a Nicole e o Zorro são super de boas e bons pais pra menina ali que gosta de meninas, a Isabel, não tem homofobia. A Nicole pega a filha de mullets ali no flagra, sempre a de mullets, fumando um cigarrinho escondido e não dá esporro, dá na verdade uma bola. Aí quando a vida dela tá melhorando, que ela tá mais felizinha, do nada ela chega um dia na sala da casa dela e o Samuel, que é o estagiário, tá lá, conversando com toda a família dela. A família dela tá amando ele, estão chamando ele pra passar o dia fazendo trilha com eles, nada a ver. Essa cena, tipo, eles podiam amar ele sem chamar ele pra fazer trilha. Ela leva um sustão, mas consegue disfarçar e aí leva ele pra casa depois dessa trilha, que é no terreno no quintal da casa deles. E aí ela dá um esporrão nele, termina com ele, tenta até, tipo, né, dar um esporro, mas depois ela tenta terminar numa boa, fala que ele é muito novo, ela não quer machucar ele e tal. Ele não reage bem. Ele tenta ofender ela com as inseguranças dela, fala pra ela que ele não vai se machucar porque ele não quer uma namorada que pareça com uma mãe. Ai, enfim, não lida legal, tenta fazer uma manipulação psicológica ali, faz uma ceninha, ele não consegue fazer, né, viver esse término de uma forma madura. E aí nesse momento ela vê que deu merda,
que ele não vai lidar legal. Ela chega no trabalho na segunda-feira, ele já tá lá no escritório dela com outro cara que tem cargo alto também. Aí ela já entra na sala cagada, mas aparentemente tá tudo ok. Aí ela tá muito tensa com essa situação, ela tá mexendo no celular dela, tipo, na cama, mas com a mente super nisso. E o marido dela começa a querer fazer coisas de novo. E no filme fica claro que toda vez que ele quer fazer sexo, ele começa exatamente do mesmo jeito. E ela sempre aceita, mesmo não estando na vibe, mesmo estando mal. E aí ela vai aceitar, mas aí ela não aguenta. Aí ela se revolta e larga na cara dele que nunca em 19 anos de casamento nunca teve um orgasmo com ele e vaza. Aí ela vai correndo, gente, até o bar que o Samuel trabalha, porque ele tem dois empregos, ele faz estágio na empresa e à noite trabalha em um bar. E assim que ela chega no bar, ele nem deixa ela sentar direito e já pede pro amigo dele expulsar ela do bar. Para quem não conhece, isso é chamado de tratamento de gelo, que é para fazê-la se sentir bem mal e nunca mais ousar terminar um relacionamento com ele. E aí depois dela passar essa vergonha de graça, ela vai embora, né? Porque, pô. E na manhã seguinte ela tá arrependida de ter mandado a real na cara do marido, de forma indelicada, e aí ela mente pra ele que estava estressada e que não falou a verdade, que aquilo era mentira. No trabalho, ela ainda quer falar com o Samuel porque ele está ameaçando pedir transferência para meio que deixá-la com medo de perder o emprego por ter tido um caso com o estagiário. E ele vai usando nessa conversa todo o método possível de manipulação, e a gente fica confuso se ela está sendo de fato manipulada ou se ela queria isso, se ela queria se sentir obrigada a continuar o caso com ele. E aí ela aceita continuar o caso e o poder da relação fica com ele. Aí nessa brincadeira deles, vou chamar de brincadeira, nessas encenações que eles fazem, ela expressa também o quanto ela é insegura com o corpo dela, o que é puro suco da nóia feminina, porque ela tem 57 anos e é shapeadaça. Meu sonho é ter dinheiro suficiente para fazer a cirurgia e ficar desse jeito. E aí, muitas vezes, apesar dessa doideira deles aí, que o filme vai mostrando ter alguma profundidade maior, né, do que a gente achava que seria pelo trailer, que apesar de ter muita manipulação da parte dele, ele de fato ajuda ela com algumas questões psicológicas. Ele dá uma forçada para ela se expor, para ela botar para fora as inseguranças, e depois que ela mostra aquilo, que ela se abre, né, sem subir muros, sem disfarçar, ele acolhe ela, fica repetindo que ela é linda e tal. E isso é bem inesperado, porque a gente fica esperando que ele seja um vilão. A gente está acostumado com nesse tipo de filme, né, que o amante tem um comportamento tóxico, que acabe com o amante tentando matar um do casal ou tentando matar o casal. E ele tem um comportamento tóxico, mas ela também, e aí vai rolando essa interação diferente entre os dois. Achei a Nicole Kidman muito corajosa de fazer esse papel. Muito, porque ela é toda classuda e nesse filme ela literalmente desce do salto. E aí eles ficam repetindo esse rolê, esse fetiche dela bebendo leite no filme todo e fica super creepy, porque tipo, ele tá tratando ela igual um cachorro, ou é pra ser um gato por causa do leite, mas nenhum animal adulto bebe leite e ela curte. Essa parte é bem difícil não julgar. E um ponto que fica muito visível no filme, que eles exploram bastante nas cenas, é que toda relação sexual que ela vai começar com o amante começa de forma diferente. Começa, né, nunca é igual. Já com o marido, toda vez começa exatamente igual, é o mesmo roteirinho, e são, né, lembrando, são 19 anos. 19 anos com o exato mesmo roteiro. E aí tem uma cena no motel que depois do ato, a Nicole e o amante estão abraçadinhos e ele se abre com ela, dá uma desabafada e daí ela que acolhe ele. Confesso que nessa cena eu achei que era manipulação dele, que ele estava tentando bancar o inocente, né, mostrar um lado de bonzinho também. Mas isso vem desse vício de achar que sempre tem um vilão no filme, né?
Mas aí também ele vai lá, igual um grande imbecil psicopata, e cola na porra do aniversário da filha dela, da garota de mullets, óbvio, porque a outra, coitada. A outra, ela não tem uma cena em que ela fala. A única cena em que ela fala, ela aparece pedindo pra mostrar a dança dela pro estagiário que ela acabou de conhecer, igual uma idiota. Aí, a justificativa para ele aparecer no aniversário da filha da mulher que ele tem um caso é porque ele tá pegando outra funcionária também, que é a Esme, que é amiga dela. Esse cara é maneiraço de se relacionar. E, cara, aí a Nicole faz uma ceninha de ciúmes com o cara, mesmo o marido dela estando na festa, sendo o aniversário da filha dela, e ela é pega no flagra por Esme, a própria. Eu acho que só tinha como ser pior se fosse o marido dela ou as filhas pegando ela no flagra. Tipo, cara, climão horrível. Ela chama a Esme pro escritório dela e faz uma ceninha bem escrota também, meio tipo, falando pra Esme que ela namorar um estagiário é errado, porque ela tá num cargo acima do dele, e que é pra ela lembrar que ela tá num momento de crescimento da empresa e dar uma pegada no pé, que fica uma vibe meio tipo. Ah, tipo, não fica pegando o cara não, deixa ele pra trás e foca na tua evolução da tua carreira. E um tom, sabe aquele tomzinho que o funcionário fica depois? Isso foi uma ameaça, isso foi um tipo, para de fazer, senão tu não vai ser promovida. Isso aí, esse clima. Depois a gente vai para uma cena em que o Samuel marca de encontrar com a Nicole numa balada pesadona e ela vai sozinha e tem que achar ele no meio da multidão e o cara nem para ajudar, ele fica no meião da pista na frente do DJ. Ela teve que passar por todos os figurantes de The Walking Dead para conseguir chegar nele. E até ela conseguir chegar no Samuel nessa situação, já deram água com drogas para ela, ela já ganhou o beijo de uma desconhecida que estava travadaça. Depois de passar pela Madrugada dos Mortos, ela finalmente consegue chegar nele. Aí eles dançam como dois jovens drogados e dá pra ver ela vivendo uma versão dela mesma que não existia há muito tempo, né? Porque uma pessoa que é mãe, CEO, esposa, não tem tempo pra ser jovem. E nesse rolê, eles ficam sozinhos depois, num ambiente mais reservado, eles fumam conversam sobre a situação dele estar se relacionando com a Esme também. E ele explica pra ela que ele não é o Christian Grey, que a relação dele com a Esme é diferente da relação que ele tem com a Nicole, eles não fazem esse rolê BDSM que os dois fazem, e que por isso ele gosta da Esme de uma forma diferente que ele gosta da Nicole. Então ele é todo poliamor. Ela volta pra casa pós-balada e a filha dela tá acordada e pega ela no flagra, voltando doidona do rolê. Nem precisa dizer, né, que a filha é a de Mullets e não a alemã de Blumenau. Cara, e no dia seguinte, a Esme vem falar com a Nicole e mete uma chantagem-zona para ter reconhecimento logo. Um reconhecimento que aparentemente ela merece, mas também ela meteu uma ameaça, tipo, para conseguir. E ela julga e reprime a Nicole Kidman. Fala pra ela que ela tem que parar de ser safada e ser um exemplo para as outras mulheres. E ainda mexe um discurso feminista depois disso. Vai se fuder. Vai se fuder. Não é que ela não tenha razão sobre algumas questões. Como eu disse, ninguém é 100% vilão. Mas que ela não foi feminista, ela não foi, né? Teve uma hipocrisia aí? Teve. Depois disso, a Nicole, que é inteligente, saca que tem muita gente chantageando ela com essa informação do amante e resolve se abrir com o marido dela. Ela se explica ali e assume uma parcela da traição, não tudo, algumas partes ocultadas, umas partes modificadas também, que é pra também não jogar a bomba toda de uma vez só em cima do cara, né? Ninguém quer matar o Zorro de ataque cardíaco. Aí ela explica e quebra toda a nossa teoria de que ela gosta de BDSM por causa dos traumas de infância na seita, que, que ela fez anos de terapia e que isso não é culpa de trauma de infância, não é culpa da mãe dela, né, que é um padrão, que é culpa da mãe, que ela simplesmente nasceu com isso, que ela gosta dessa merda. Aí o Zorro ouve e é compreensivo com ela. Mentira, ele fala, foda-se seus fetiches patéticos, julga ela, fala que tá com nojo dela, expulsa ela de casa e vaza de casa também. A pior coisa, né? A pior resposta pra uma pessoa que sente culpa ou vergonha por causa dos fetiches.
Aí agora é o ápice do suspense. O amante maluco simplesmente cola na piscina dela no meio da noite, no mesmo dia que rolou essa briga com o marido. Ela fica de cara, óbvio, mas aí ele puxa ela pra piscina e na energia do tesão, ela esquece 100% o quão arriscado isso é, que o marido dela acabou de ir embora chorando. Ela também é foda, né? Não tem inocente nesse filme. Aí eles simplesmente decidem ficar de roupão na sala, molhados da piscina, conversando. E obviamente o Zorro volta para casa, vê isso, não sei por que raios eles estavam agindo como se o Zorro nunca fosse voltar para casa. Aí o marido dela, o Jacob, e o estagiário Samuel saem na mão, mais por culpa do Samuel que do Jacob. Cara, e o Jacob ainda perde, velho. Meu Deus. Bem que dizem que todo castigo pra corno é pouco, né? Perdeu na porrada pro amante. Puta que o pariu, ele é muito fodido. Esse cara é muito fodido. Aí depois da pancadaria ou humilhação, né? Eles ficam botando gelinho ao mesmo tempo, porque a Nicole traz bolsa térmica congelada pros dois. Jacob, né, que é o marido, pede pro Samuel não ir embora porque ele quer conversar com ele. E aí ele tenta meter um papo que o Samuel viveu foi abuso de poder, que não importa se o Samuel era o dominador na hora do ato, mas que ele estava sendo assediado porque ela é CEO. E o Samuel simplesmente responde para ele que não tem nada a ver com isso, que a relação deles é algo natural do ser humano, que é uma forma de expressar a sexualidade e que o Zorro nunca entenderia isso. Cara, e aí, como se não pudesse ficar pior, o Jacob fica mausaço com essa resposta e tem uma crise de ansiedade. Velho, é humilhação atrás de humilhação pra esse coitado. Aí, se vocês acharam que não podia piorar pro Jacob, o Samuel é o cara que consegue ajudar ele, que tira ele da crise de ansiedade, porque ele não quer que a Nicole encoste nele, mas beleza, o cara ele aceita. Depois de toda essa humilhação que o marido dela passou na frente do amante, o amante, Samuel, percebe o quão mal essa relação fez para a família dela, se arrepende, pede desculpa e vaza, assim, ó, tipo, acabou. Essa família tá enterrada muito embaixo do chão. E aí, ela e o Zorro, obviamente, se separam, né? Não no papel, mas ficam em casas separadas. Ela fica bem depressiva e ele também. E a filha dela, a de Mullet, vai lá na casa dela e fala pra ela sacudir a poeira, levantar, compara ela com a avó, que é pra, né, comparar com a mãe é golpe baixo, e fala pra ela pedir perdão pro pai dela, porque a namorada dela perdoou a traição dela, então ela acredita que o pai perdoaria a traição da esposa também, e tava certa. Na empresa, a Esme tá aparecendo numa propaganda ali da empresa no lugar da Nicole Kidman, puxando o saco dela pra caralho, chamando ela de heroína e tudo. E ainda tá fazendo um discurso de como a empresa é feminista, como vão abrir vagas só pra mulheres, numa hipocrisia do caralho, naquele papinho de empresa que a gente conhece, né? E é aquilo, ela não estava 100% errada também. Ela estava tentando crescer uma cara por bem e ninguém dava bola pra ela, então ela foi lá e fez darem bola pra ela por mal, né? A empresa é assim. A Nicole vai atrás do ex-marido, assume toda a culpa, pede perdão e tal, e consegue o que quer, perdoada. E aí, na empresa, ela simplesmente arranjou uma vaga para o Samuel em Tóquio e despachou ele para lá, mostrando que ela estava no controle o tempo todo, porque não importa que ele ia entregar ela, não importa que ela dormiu com o estagiário, ela é a CEO e ele é o estagiário. A posição dela na empresa faz ela ter mais poder e ganhar essa porque ela está numa empresa, porra. Aí juro, tem uma cena muito icônica em que ela corta um véio num cargo bem alto lá no trampo dela. Eu não vou. Essa é tão icônica que eu não quero soltar o spoiler pra vocês. Assistam porque é lindo. Ela escracha que estava no poder o tempo inteiro. Não é à toa que ela é CEO. Ela enganou a gente direitinho, fingindo que o amante estava no controle. E a última cena é o Zorro agora aceitou inovar no sexo e fazer as coisas que ela gosta. Vou nem comentar, pra não pisar em quem já tá no chão.
Considerações sobre o filme, gente. Eu escolhi esse filme pra zoar. Eu achei que daria pra fazer uma review super engraçada, que seria tipo tão ruim quanto 50 Tons de Cinza, e foi um filme cabeça pra caralho. Já vou explicar. É perturbador, é incômodo, é psicológico, então não é um filme pra todo mundo, nem todo mundo vai gostar. Mano, Incel tem que passar longe desse filme, porque se eles assistirem, eles vão pegar a mensagem errada. No fim das contas, ela estava no controle o tempo todo, porque a pessoa que está numa posição financeira mais alta, que está num cargo mais alto, sempre vai ganhar, sempre vai ter mais poder, sempre vai ter mais voz. Quando ela quis parar o caso, ela parou, ela despachou a amante para Tóquio, ele vazou o segredo dentro da empresa e nada aconteceu com ela. Mano, fizeram um bait com o trailer para atrair a galera da putanheiragem, né? Falei, ah, punheteiragem, putanheiragem, punheteiragem. Mas no fim, quando a pessoa senta para assistir, o filme obriga o público a refletir sobre autoconhecimento, culpa de sexualidade, autoaceitação. Ela fala no filme que fez anos de terapia. Eles deixam claro que aquele fetiche não é um trauma, não é sobre a infância dela na seita, como a gente fica achando durante o filme. A gente fica tentando terapeutizar aquilo, mas aquilo é apenas humano. O humano é, no fim das contas, um animal, e a sexualidade é uma zona estranha do ser humano. Um diferencial muito grande desse filme é que, por mais que o Samuel tenha sido manipulador, por mais que ele tenha tentado dar uma de louco pra cima dela algumas vezes, a gente sente que não tinham vilões específicos nesse filme. Todo mundo tem seus problemas, todo mundo é um pouquinho filha da puta. A diretora desse filme quis colocar uma mulher num papel clássico masculino, isso foi falado em entrevista. Tem muito filme em que o homem de negócios trai a esposa com a estagiária novinha, e eles quiseram inverter os papéis dessa vez. Eu fiquei um pouco dividida com essa questão dela voltar com o marido, tá? Pra mim, a relação dele estava falida muito antes do caso acontecer, mas eu entendi que era uma mensagem, algo como, tipo, que ela tem fetiches na cama, mas na vida real ela quer ficar com o pai das filhas dela, ela quer ter carinho, quer ter amor, uma relação saudável. Tem que ter maturidade para assistir esse filme e entender a mensagem que quiseram passar. O filme não é sobre uma mulher que gosta de ser tratada mal. A gente sente um pouco de nojo vendo as cenas de sexo mesmo, mesmo a gente tentando não julgar. E o filme é muito sobre isso: é sobre ela sentir culpa por ter o fetiche, é sobre estar tudo bem ter gostos estranhos, desde que aquilo seja consensual, que não atrapalhe a vida da pessoa, como atrapalhou a dela quando ela não sabia aceitar e administrar esses gostos. A partir do momento que ela aceita e aprende a colocar o fetiche dela no lugar apropriado, que é fora do trabalho, entre quatro paredes, com uma pessoa da confiança dela, e com ela no controle, é só uma encenação e fica tudo bem. E é sobre isso, gente. É sobre a aceitação da sexualidade, sobre a aceitação também da idade, do corpo, da aparência, e que, independente ali da idade das pessoas, as pessoas necessitam viver os seus desejos, instintos também, para ter uma vida um pouquinho mais plena. Se eu fosse definir o filme em uma palavra, seria aceitação, sem julgamento, com autoconhecimento. Cara, acreditem ou não, galera, tipo, nem eu acredito. Mas esse filme também é dentro. E se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, por favor, isso faz com que o canal possa continuar existindo. Curtam, comentem, eu adoraria saber a opinião de vocês sobre esse filme. Tem muito material para debate, concordando ou discordando. Se não gostaram, deem like, deem view, se inscreve igual, comenta com delicadeza e sem hate, porque eu preciso que isso aqui cresça com amigos ou com inimigos. Quer que eu melhore equipamento ou edição? Eu também quero. Engaja e manda um pix pra mãe. É isso, valeu meu povo, um beijo.